Boa noite a todos, os amados irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos dando a sua bendita paz e esteja falando aos nossos corações nesta noite. Nós vamos estar lendo em João, capítulo 10, o versículo 11. Assim diz a palavra. Jesus disse: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A palavra de Deus apresenta nosso Senhor Jesus Cristo como pastor. Especialmente no Antigo Testamento, Deus é visto como o pastor de Israel. No Salmo 23, salmo muito conhecido dos cristãos. No Salmo 74, no versículo 1, também faz referência a Deus como pastor. No Salmo 79, no versículo 13, também faz referência a Deus como pastor. E no Salmo 100, no verso 3, o salmista declarou: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. João dedicou o capítulo 10 do seu Evangelho para nos apresentar Jesus Cristo como o bom pastor. Ainda em Hebreus 13, no versículo 20, Jesus Cristo é chamado de o grande pastor. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, Jesus é chamado de o sumo pastor. Seus atributos de grandeza, bondade, contrasta com as limitações das ovelhas. As ovelhas são seres frágeis, míopes, totalmente dependentes dos cuidados pastorais. Um pouco de história. Havia em Israel grandes apriscos que no inverno acolhiam os muitos rebanhos para ali passarem a noite. Havia também o porteiro que recebia as ovelhas que ficavam sobre seus cuidados. No outro dia, ao amanhecer, os pastores vinham ao aprisco em busca de suas ovelhas, chamando-as pelo nome. E elas o seguiam, ouvindo sua voz. Não seguiam ouvindo a voz de outros pastores, ainda que fossem pastores de outros rebanhos, mas cada rebanho ouvia, atendia e seguia a voz do seu pastor. O texto do capítulo 10, dos versos 11 a 14 e de 27 a 30, fala sobre, então, este pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, suas ovelhas. No versículo seguinte, no versículo 12, Jesus falou sobre o mercenário. Quem eram os mercenários?
Diz a história que os mercenários eram trabalhadores que recebiam salários mensal ou diário para ajudarem no cuidado das ovelhas. Não havia o termo pejorativo como existe hoje. Eles não eram donos dos rebanhos, eles não eram pastores, mas eram assalariados que auxiliavam no cuidado das ovelhas. Por esta razão, eles não amavam as ovelhas, não arriscavam suas vidas pelas ovelhas. Eles eram apenas auxiliares, assalariados, pagos pelo trabalho prestado. Mas Jesus, no versículo 11, ele disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas exatamente porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele é manso e humilde de coração, porque ele preocupa-se com o bem-estar de suas ovelhas. Ele as conhece e também é delas conhecido, diz no versículo 14. Isto significa relacionamento, isto significa comunhão, isto significa intimidade entre o Senhor Jesus Cristo e suas ovelhas. Como Jesus deu sua vida pelas ovelhas. Ele deu sua vida de maneira voluntária, espontânea, sacrificial, entregou-se por amor, ninguém o obrigou. Ele deu sua vida para efetivar e efetuar a nossa salvação. Isaías, lá no capítulo 53 do seu livro, disse que como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Isaías ainda diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 2, ele diz que os nossos pecados, Jesus os cravou sobre a cruz. Jesus, ele deu a sua vida pelas ovelhas, satisfez toda a justiça divina, livrou-nos da ira de Deus. Em João 3,36, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Jesus Cristo, dando a sua vida, ele assumiu o nosso lugar, ele foi o nosso substituto, dando a sua vida em nosso lugar para que nós fôssemos livres da ira de Deus. A ira de Deus é sempre importante nós explicarmos, observarmos que não é como a nossa ira. A ira de Deus é diferente da nossa, porque a nossa ira é acompanhada de um sentimento maligno de vingança. A ira de Deus, nós entendemos que é Deus triste. Deus está aborrecido
porque rejeitamos a grande salvação que Ele tem nos dado. Quando a pessoa não aceita Jesus, quando a pessoa não se entrega ao senhorio de Jesus Cristo, despreza Jesus, há uma tristeza profunda no coração de Deus por essa rejeição. Mas Jesus é o bom pastor e Ele nos dá vida, vida eterna, vida transbordante. No mesmo capítulo 10 de João, no versículo 10, Jesus falou: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, vida abundante, ou seja, vida transbordante. Esta verdade levou Paulo, escrevendo aos Romanos, dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o bom pastor. Terminando esta mensagem, terminando esta meditação, eu quero deixar aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Quem é o seu pastor? Faça do Senhor Jesus Cristo o seu bom pastor. Faça do Senhor Jesus Cristo aquele que cuida de você, aquele que o orienta na vida espiritual, aquele que supre as tuas necessidades espirituais, psíquicas, emocionais e físicas. E Ele supre através da sua presença, da presença do seu Espírito Santo. Ele supre através da sua palavra, que é um manual de instruções para uma vida de bênçãos, uma vida de paz, de consolação, uma vida de vitórias. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, amado irmão, prezado ouvinte. Vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo, porque Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, porque nesta noite nós entendemos que Jesus Cristo é o bom pastor. E Ele, como bom pastor, deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por nós. Ó Deus, com o objetivo de nos salvar, de nos resgatar, de nos transformar, de nos dar vida transbordante e desviar de nós a tua ira. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado por ter nos alcançado com a tua misericórdia, com a tua graça. Abençoa todas as pessoas que estão, Senhor, ouvindo esta palavra, que elas possam entender que Jesus é o bom pastor e que elas são alvos do teu amor, da tua misericórdia. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós desejamos aos amados que Deus vos conceda uma semana de paz, de harmonia no lar, que Deus vos abençoe com saúde, paz no coração, prosperidade em todos os aspectos, que os irmãos sejam bastante felizes. Que Deus assim o faça no nome poderoso de Jesus. Amém.